Oi, oi. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre um caso de um bebê prematuro. Vou colocar aqui o nome fictício, certo? Para não expor a criança. Isadora, ela nasceu com 36 semanas de idade gestacional. Hoje ela tem 3 meses de vida. Só que a gente vai primeiramente fazer uma avaliação da idade corrigida desse bebê. Se ela nasceu com 36 semanas e a gente vai fazer a correção através da 40ª semana, ou seja, a gente vai subtrair 40 por 36, ficando 4 semanas. Como esse bebê já nasceu há 3 meses, então a gente vai diminuir 3 meses por 1, que é no caso de 4 semanas, ficando com 2 meses. Então a gente vai avaliar esse bebê como se ele tivesse 2 meses, que é a idade gestacional corrigida, certo? Então, esse bebê, ele tem preferência maior para um dos lados e existe uma dificuldade em a gente avaliar se esse bebê tem um torcicolo congênito ou se é uma preferência, né? É a questão maior dos pais e dos profissionais de saúde. Então, assim, se esse bebê de 2 meses, ele tá tendo preferência maior para um dos dois lados, a gente tem que avaliar que um bebê de 2 meses, ele normalmente ele fica com o pescoço mais lateralizado, né? E geralmente o lado que ele fica lateralizado, olhando, geralmente esse braço ele tende a ficar estendido, mas que isso é um sinal de um reflexo chamado RTCA, que é normal isso acontecer, até porque esse reflexo vai fazer com que ele consiga alongar e ativar a musculatura lateral dos dois lados do pescoço, que é importante para que no 3º mês de vida esse bebê já tenha uma estabilidade do pescoço e consiga deixar esse pescoço na linha média, certo? Mas esse bebê com 2 meses de idade corrigida, ele normalmente precisa fazer esse movimento para os dois lados, ou seja, ele não vai ficar só lateralizado para um dos lados. Então, o que ele faz do lado direito, ele também vai fazer do lado esquerdo. Geralmente é um sinal que a gente avalia. Se esse bebê ele só faz isso para um dos lados, realmente isso pode ser proveniente de uma fraqueza muscular, pode ser um torcicolo congênito. Normalmente, se tratando de bebê prematuro, geralmente é uma fraqueza muscular que é normal acontecer com os bebês prematuros, porque ele tem um tônus mais baixo devido ao fato de não ter amadurecido neurologicamente ainda essa estrutura que seria normal com o bebê a termo, certo? A estrutura do pescoço. Então, a gente vai avaliar, primeiramente, se esse bebê ele tem a preferência para um dos lados. Caso ele alterne, ele fixa para os dois lados. Isso a gente vai ver que pode ser uma fraqueza muscular, mas se ele faz mais para um lado do que para o outro, a gente vai avaliar se ele tem uma tensão muscular naquela região, que às vezes são sinais que a gente vai fechar um diagnóstico de torcicolo congênito, certo? Então, a gente tendo essa reflexão, que pode ser uma fraqueza muscular, o atendimento, o tratamento vai se basear muito na questão de ativação dessa musculatura lateral do pescoço, porque provavelmente essa fraqueza muscular faz com que o bebê tende a fixar para um dos lados, certo? Para que ele consiga fazer o movimento que ele ainda não consegue por ter essa fraqueza muscular. Então, normalmente o tratamento vai ser em cima não só de alongamento, que a gente vê muitos vídeos, muitas indicações de alongar essa estrutura, mas não adianta a gente alongar esse músculo se esse músculo tá fraco. Então, a gente alonga e ativa essa musculatura lateral do pescoço, certo? Então, normalmente o bebê que, por exemplo, ele fica mais lateralizado para o lado esquerdo, certo? Então, esse lado aqui que ele flexiona, que é o lado esquerdo, e direito para quem tá vendo aí no vídeo, ele tem uma tensão nesse músculo, desse lado que ele vira, e esse lado ele é mais fraco. Ele tem um encurtamento, então ele fixa para fazer o movimento, certo? E esse lado aqui é super alongado. Então, a gente precisa alongar esse lado, mas a gente precisa também ativar esse lado, porque geralmente ele fixa porque tem uma fraqueza muscular. Mas o lado que tá super alongado, a gente também vai ativar, porque é um músculo fraco também, certo? Então, basicamente, a gente não só alonga o músculo quando existe essa preferência para um dos lados. A gente tem que ativar essa musculatura
para que ele consiga ter força, porque a partir do momento que ele começa a ter força, ele consegue fazer o movimento ativamente e sem fixar o pescoço. Tá joia? Um grande abraço. Quem tiver dúvida, me mande aqui no direct. Ou se for no YouTube, manda aqui nos comentários. Tá joia? Um abraço.